as 300 páginas do livro Drácula, e é isso daqui que eu aprendi sobre a vida com esse livro. Eu sei que é um livro de histórias fictícias, né? Mas assim, se você ler com bastante carinho, você vai conseguir tirar muitas lições para a vida, da mesma forma que nós estávamos tirando lições para a vida do livro O Conde de Monte Cristo. E em vez de eu fazer um vídeo sobre cada lição, eu vou trazer um compilado sobre elas para vocês poderem aproveitar o conhecimento que eu tive com ele. E antes que você queira pular esse vídeo, eu preciso te dizer que esse vídeo aqui é extremamente importante, porque são aprendizados que você não vai ver em mais nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Primeira coisa que você tem que entender que aparece no livro: o mal raramente é óbvio. Então, apesar de a gente acreditar que nós, como ótimas pessoas, conseguimos reconhecer o mal quando ele aparece na nossa frente, isso não é verdade, porque no livro isso realmente acontece com Jonathan Harker e também vai acontecer com a gente. E com Jonathan acontece a seguinte situação: ele encontra o Drácula, na verdade ele está desde o começo do livro indo atrás do Drácula lá na Transilvânia e chega até o castelo dele. Só que a grande questão é que o Drácula não é um monstro em que todo mundo pegava e fazia o sinal da cruz, né? O Drácula, ele é um ser educado, sofisticado e convincente. Ele colocou o Jonathan Harker em um dos melhores aposentos do seu castelo. Ele dava um banquete pro Jonathan Harker. A única diferença é que durante o dia, o Jonathan não via o Drácula em nenhum momento. E aí, então, o Drácula começou a se revoltar e começou a ser outro tipo de pessoa quando o Jonathan quebrou a única regra que existia dentro daquele castelo: não durma fora do seu aposento, né? E aí vocês sabem o que aconteceu e que eu não vou contar para não ficar um vídeo com muitos spoilers. E aí, então, a partir desse momento, tudo começa a desandar, porque aí Jonathan percebe que, na verdade, Drácula era um monstro, e aí, bom, as próximas 300 páginas são de pura emoção. Aprendizado número 2. Informação e conhecimento salvam vidas. E eu quero que você entenda que, no final, spoiler, eles vencem o Drácula. Só que apesar do Drácula ser extremamente inteligente, por anos e anos de conhecimento da vida e anos sobrevivendo no planeta Terra, eles só conseguem vencer o Drácula porque eles reúnem informação e conhecimento. Eles pegam e reúnem as informações que eles têm do que eles vêm observando, também com as perguntas que eles fazem às outras pessoas e o conhecimento folclórico que eles adquirem sobre o possível monstro que é o Drácula, que eles acreditam ser um vampiro. E aí eles percebem que ignorar evidências não convencionais ou não embasadas, digamos assim, seria um erro naquela situação. E realmente eles só conseguem vencer o Drácula porque eles reúnem todas essas informações. Para eles conseguirem vencer, eles têm que juntar cada uma das pecinhas do quebra-cabeça. Aprendizado número 3. A importância de agir cedo. Uma das cenas que mais choca no livro, pelo menos uma das cenas que mais me chocou, foi quando Lucy, ela tá melhorando. Van Helsing faz lá uma transfusão com concentrado de hemácias, literalmente pegando as hemácias dele e fazendo uma transfusão diretamente para ele, ou para ela, ou pegando hemácias do Jonathan Harker, fazendo uma transfusão diretamente para Lucy. E o que acontece é que a Lucy vai melhorando, só que sempre que alguém tira a coroa de alho de volta do pescoço dela, ou sempre que alguém descumpre alguma das regras do Van Helsing, a Lucy piora. E é nessa questão de Lucy piorar, e a demora em eles conseguirem encontrar a verdadeira solução do que manteria a Lucy longe daquele quadro em que ela estava, de contínua deterioração do quadro, essa demora custa muito caro, porque Lucy vem a falecer e vem a se tornar uma das seguidoras de Drácula também. E é isso daí atormenta eles durante todo o restante do livro. Então entenda que problemas que são ignorados, eles tendem a crescer exponencialmente. E eu quero que você entenda isso de uma maneira extremamente específica. Se você tem um problema na sua vida, seja um problema de infância, seja um problema para você resolver e você está procrastinando esse problema, achando que isso não vai te influenciar, eu quero te desapontar neste exato momento e te dizer que esse problema vai te influenciar e você vai ter várias repercussões desse problema. Então é melhor você resolver de uma vez, porque senão, se você achar que você está ignorando ele, que tudo vai dar certo, ele vai crescer exponencialmente e você vai se ferrar, tá bom? Então eu preciso que você entenda isso. Se eles tivessem sido enfáticos, eles tivessem literalmente consertado e tivessem mais informações, eles teriam salvado Lucy. Eles teriam evitado que Lucy tivesse deteriorado. Eles teriam evitado que a mãe de Lucy tocasse e arrancasse o colar de Lucy para que ela deteriorasse mais ainda. Então, entenda, informação
e rapidez. Se você age rápido, você consegue fazer as coisas. Se você não age rápido, você vai ter um problema que vai crescer exponencialmente. É a mesma coisa que dívida. Na hora que você consegue uma dívida no cartão, se você não pagar essa dívida rápido, ela vai crescer mais e mais e mais, até que ela se torna insustentável em você conseguir pagar ela. Aprendizado número 4. Trabalho em equipe vence problemas grandes. Você tem um problema grande para resolver? Procure pessoas que consigam te ajudar e trabalhe em equipe. Nem que você tenha que pagar elas ou que você tenha que contratar pessoas para te ajudar, mas trabalhe em equipe quando você tem um problema grande para você vencer. Só foi assim que eles conseguiram vencer o Drácula, tá bom? Se cada um dos personagens que estão na história tivessem tentado vencer o Drácula sozinho, eles não conseguiriam. Eles só conseguiram porque eles se juntaram todos para conseguir vencer o Drácula. E aí, no final, eles vencem. Aprendizado número 5. Disciplina e método importam mais do que força. Em relação à força, o mais forte de todos eles era o Drácula. Ninguém conseguiria vencer o Drácula sozinho. Ninguém conseguiria vencer o Drácula na base da força. Em competição de força, eles perderiam para o Drácula. Mas a grande questão é que eles entenderam o padrão do Drácula. Eles entenderam que ele não podia se mover durante o dia. Eles entenderam que o Drácula ficava refém da luz do dia. Eles entenderam que durante a noite era o momento em que ele ficava mais forte, era o momento em que ele conseguia se transformar, era o momento que ele tinha controle sobre várias situações. Então, eles criaram um método, eles colocaram esse método extremamente disciplinado e eles conseguiram, através de estratégia e em trabalho em equipe, vencer o Drácula. Então, se você tem que resolver alguma coisa da sua vida, então se você tem que treinar para uma meia maratona, se você tem que estudar para alguma prova, se você tem que investir algum dinheiro, se você tiver disciplina, vai importar muito mais do que você fazer tudo num dia. Você treinar todos os dias consistentemente importa muito mais do que você treinar muito em um dia. Você aportar dinheiro de investimento todos os dias importa muito mais do que você fazer um grande aporte de uma só vez. E estudar um pouco para o seu concurso todos os dias importa muito mais do que você estudar o dia inteiro durante um dia e não estudar mais. Então, disciplina e método importam mais do que força. Aprendizado número 6. Desejo descontrolado leva à autodestruição. A grande personificação do livro de um ser com desejo descontrolado é o Drácula. Apesar de milhares de anos de vida e de experiência, o Drácula não conseguia controlar a vingança, ele não conseguia controlar a grande questão e necessidade que ele tinha de se sentir superior, e muito menos conseguir controlar a raiva e o ímpeto que ele tinha em relação ao sangue, em relação a se alimentar. Por conta disso, ele foi destruído. Por conta disso, ele conseguiu dar brechas, conseguiu dar informações que ele não queria entregar na mão de Jonathan Harker e dos seus amigos. E foi assim que o Drácula foi destruído. Então eu quero que você entenda, se você tem um vício, se você tem alguma coisa que você é dependente, seja cigarro, seja álcool, seja jogos, seja, por exemplo, festas, você tem um desejo descontrolado, por isso vai te levar à autodestruição, né? É o que todo mundo fala, você tem que ser uma pessoa extremamente equilibrada. Se você conseguir manter o equilíbrio das coisas que você quer fazer, se você não for nem para um lado, nem para o outro, mas você se manter equilibrado, você vai conseguir chegar onde você precisa chegar. E isso daqui, para a mente humana, é extremamente importante. Não dá para você ser desequilibrado. Talvez você precise ser desequilibrado em um tempo, curto espaço de tempo. Porque se você for desequilibrado a vida inteira, você vai morrer muito cedo. Já tô te avisando. Um exemplo muito bom disso, se você for, por exemplo, uma pessoa muito obstinada e muito dependente de trabalho, você gosta de trabalhar muito, você só vive em relação a isso, você não vai fazer atividade física, você não vai se alimentar bem, você vai literalmente virar noites de noites e noites, e assim, sua expectativa de vida vai diminuir. Você não vai conseguir viver para usufruir tudo aquilo que você poderia usufruir do fruto do seu trabalho. Aprendizado número 7. Tradição versus inovação. Nem tudo que é antigo é ruim e nem tudo que é novo também é ruim. Eles só conseguiram vencer o Drácula porque eles realmente entenderam que eles tinham que aliar coisas antigas com coisas novas. Eles aliaram a ciência moderna do Van Helsing com também crenças antigas. E foram assim que eles conseguiram juntar informações, foi assim que eles conseguiram vencer o Drácula. Então, nem tudo que é antigo é ruim, tá? Então aquelas coisas que a sua avó às vezes fala, que talvez você acredite que não seja verdade, isso pode sim ser verdade. Isso pode sim realmente ser útil na prática, beleza? E nem tudo que é novo também é ruim. Então aquelas coisas que você vê que a ciência traz pra gente, que às vezes parece um pouco a se desconfiar, talvez seja realmente bom se você dá uma oportunidade deles se provarem bons, tá bom? Então assim, isso daqui com certeza te agregou em alguma coisa, e é por isso que você vai deixar o like aqui embaixo, você vai se inscrever no canal, pra você conseguir ficar acompanhando os vídeos que eu vou sair lançando todos os dias. Só que uma
coisa que você precisa entender. O livro do Drácula, ele é um livro muito bom pra você ler. Eu daria uma nota de 7 em 10 nele, tá bom? Não porque ele seja um livro ruim ou não porque você não deveria se comprar. Ele é um livro que te ensina muito, ele é um livro que te prende bastante, mas a grande questão é que eu, como pessoa, eu tenho dificuldade nessa literatura mais ficcional. E o livro do Drácula, ele é feito em cartas. E o grande problema disso é que você tem que ir lendo com muita atenção. Então eu fui lendo, fui grifando e fui chegando a algumas conclusões enquanto eu lia o livro pra gente conseguir fazer esse compilado aqui pra vocês e conseguir te explicar o que estava acontecendo no livro, conseguir te explicar o que estava acontecendo em relação a tudo isso. Só que assim, é uma leitura muito difícil, é uma leitura que você precisa ter muito cuidado para você conseguir ler, você precisa conhecer os personagens, você precisa entender que personagem que é cada personagem, o que ele tá falando, que momento que é aquele, porque a história ela vai e ela volta, a história faz vários flashbacks. Então assim, é um livro muito bom, eu recomendo para as pessoas que gostam de leitura mais ficcional e que tem mais paciência para ler. Para mim, que gosto de ler livros muito rápido, não é um livro que eu recomendo muito. Eu não gostei tanto nesse sentido, mas por isso, justamente por isso, por ser uma leitura mais difícil para mim, eu tô classificando ela como 7 em 10, apesar de ter vários aprendizados sobre a vida que são extremamente importantes, tá bom? Então, caso vocês queiram adquirir o livro, vocês podem adquirir ele na Amazon, só você clicar lá. Eu acho que eu paguei extremamente barato nesse livro em alguma promoção, tá bom? E vocês podem adquirir e ler o livro com muita calma, tenho certeza que vocês vão adorar as descrições do livro, elas são muito preciosas, tudo bem? Então, esse daqui foi meu papo de irmão para você hoje, a gente se vê então amanhã no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a lei número 29 das 48 leis do poder. Até lá!